Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Aleixo, sou professor de viola da Escola de Música da UFMG. Boa noite, meu nome é Senira Schreiber, eu sou professora de piano da Escola de Música da Universidade do Estado de Minas Gerais e músico instrumentista da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. Antes de tudo, gostaríamos de agradecer o convite feito pela coordenadora do projeto de participarmos do Viva Música. E na programação de hoje nós estaremos comentando sobre 3 compositores brasileiros: Edmundo Villani Cortes, Liduíno Pitombeira e Guilherme Nascimento. Compositores esses de grande relevância no cenário musical nacional e internacional. Edmundo Villani Cortes. Villani Cortes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, no ano de 1930. Compositor, arranjador, regente, pianista e professor, Villani Cortes veio de uma família de músicos amadores. Em 1947, estudou piano com Nialva Bicalho e, posteriormente, com Cincinato Duque Bicalho. Foi pianista na Orquestra Filarmônica de Juiz de Fora. Neste mesmo período, tocou na Rádio PRB3 e na Orquestra de Mário Vieira, da Rádio Industrial, onde escreveu seus primeiros arranjos. Continuou seus estudos de piano no Conservatório Brasileiro de Música, no Rio de Janeiro, onde se formou com o professor Guilherme Mignoni, entre o período de 1951 a 1954. Em 1953, no Rio de Janeiro, integrou a Orquestra Tamoio do maestro Cipó. Em 1960, Villani muda-se para São Paulo, onde se aperfeiçoa em piano com José Crias. De 1960 a 1963, estuda composição com Camargo Guarnieri. Na orquestra da TV Tupi, atuou como pianista e arranjador, produzindo cerca de 1000 arranjos. Em 1978, influenciado pela breve formação em composição com Kohreuter, escreve Noneto, que recebe a menção honrosa do concurso do Instituto Goethe. Em 1982, torna-se professor de contraponto e composição na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, na qual se aposenta em 1999. Também leciona na Universidade Livre de Música. Seu ingresso na academia impulsiona a obtenção do mestrado em composição pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1988, e do doutorado pela Unesp, em 1998. Luz, a obra de Villani Cortes para viola e piano, composta em 1995. Obra original para clarineta e piano. O seu nome foi sugerido pelo clarinetista Sérgio Burgani, que fez a sua estreia. Luz guarda certa relação com outras obras do compositor, possuindo um caráter mais simples. Villani Cortes se define essa obra com uma música de caráter etéreo, flutuante. Na obra de Villani, há um predomínio da textura homofônica em relação à polifônica, isto por causa da importância que o compositor dá à harmonia. A música de Villani Cortes é tonal, mas a harmonia é muito refinada e rica em sonoridades, não escondendo as influências recebidas das músicas dos impressionistas franceses e, por que não, do jazz. Villani Cortes
em suas obras, se preocupa com frequência com a quadratura formal. Isso quer dizer, uma subdivisão das frases musicais em fragmentos mais ou menos regulares, geralmente de 4 em 4 compassos, o que o compositor admite ser uma herança da longa prática com a música popular. O compositor utiliza da divisão original em 3 seções: exposição, desenvolvimento e reexposição, de uma forma muito bem elaborada. Em suas peças curtas e com movimentos lentos, prefere a divisão ternária ABA, como podemos perceber na música Luz, que será apresentada hoje. Na seção B, desenvolvimento, o compositor prioriza modulações coerentes com a proposta temática da obra. De acordo com Villani Cortes, o bom escritor é aquele que sabe utilizar o vocabulário conhecido e entendido por todos para passar uma nova ideia com clareza. Ele não precisa inventar um novo vocabulário ou uma nova língua para ser original. Agora apresentaremos a música Luz, para viola e piano, de Edmundo Villani Cortes.
Liduíno Pitombeira é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e autor da premiada série Brazilian Landscapes. Recebeu em 2019 a medalha Villa-Lobos, outorgada pela Academia Brasileira de Música. Nascido no interior do Ceará, na cidade de Russas, o professor e compositor Pitombeira é um dos principais nomes da música contemporânea brasileira na atualidade. Foram as cordas do violão que o convidaram a ingressar no policromático e amplo universo musical. Segundo Liduíno Pitombeira, meu interesse pela música surgiu através do violão, o qual comecei a estudar aos 11 anos de idade em 1974, orientado por um garoto de 7 anos, de uma família de músico, o Paulo Santiago. A seresta número 3 para viola e piano. Seresta é o que conhecemos como serenata. Ela surge no início do século XIX em Portugal e consiste de canções líricas cantadas à noite enquanto as pessoas andavam entre as árvores. Esta é a atmosfera da seresta ou da serenata. Dois elementos são importantes na estruturação da seresta brasileira. O estilo vocal torna-se lamentoso e a linguagem musical incorpora elementos do choro. Esta obra que vamos apresentar hoje, que estamos apresentando, ela foi dedicada à violista Sônia Férez Lloyd, que fez a primeira performance. A seresta é baseada nesses dois elementos, que são gêneros brasileiros, o aboio e o batuque. O aboio é o nome dado ao canto do vaqueiro. O aboio é um canto de origem moura que chegou no Brasil na época da colonização, no ano de 1500. Ele é mais comum no Nordeste do Brasil. Na maioria das vezes, o canto consiste somente no uso de vogais. E oi, e hoje não luto mais, por estar velho e cansado. Só chega a recordação daquele tempo passado. E oi, no dia tem hora, sinto o peito amargurado e o coração abatido. Às vezes eu dormindo sonho, ouvindo o gado mugir. Em recordar o passado, sinto meu peito ferido. Me lembro da casa grande, do antigo bebedouro, da minha cela macia, que pra mim era um tesouro, do gado do meu patrão e do cavalo cor de ouro. Nesse próximo slide, nós podemos ver a partitura da viola. A parte da viola, o compositor ele exemplifica o canto do aboio, mantendo a mesma atmosfera do lamento. Vocês vão escutar agora o trecho que mostra o canto do aboio na viola.
Bem, agora vamos ouvir o som produzido pelo carro de boi, do qual o compositor se inspirou para fazer a base, a escrita do piano, representando exatamente essa sonoridade do carro de boi, do aboio. Então, primeiro nós vamos ouvir o carro de boi e em seguida, no slide seguinte, a gente vai escutar a representação do compositor no piano deste som de aboio. Como é que ele faz isso no piano? Ele representa esse som através de fusas, né? Na região grave do instrumento, de forma sequencial e através de clusters. Então, primeiro o aboio no carro de boi e em seguida a representação no piano. Batuque é uma dança de origem africana que surgiu em Cabo Verde e chegou ao Brasil junto com os escravos no século XVII e início do século XVIII. O ritmo é executado com palmas ou com instrumentos de percussão, sempre mostrando polirritmia das sobreposições de células binárias contra células ternárias, em ciclos repetitivos. Após vocês ouvirem o som do batuque sendo executado com instrumentos originais e logo após o som do batuque, o ritmo, a seção sendo representada pelo compositor na parte do piano, apresentaremos na íntegra a seresta número 3 para viola piano de Liduino Pitombeira.
Agora vamos abordar a obra Todas as Rosas São Brancas, do compositor mineiro Guilherme Nascimento. Guilherme é professor da Escola de Música da UENG e coordenador do Centro de Música Contemporânea, doutor em música pela Unicamp, mestre em comunicação e semiótica pela PUC e bacharel em composição pela UFMG. Guilherme Nascimento estudou na Performing Arts School of Worcester de 1988 a 1991. Todas as Rosas São Brancas foi composta no ano de 2008, A princípio, para a instrumentação constava de uma orquestra de cordas e solo de viola. Em 2009, o compositor fez sua transcrição para viola e piano, e com utilização de também castanholas. A obra foi dedicada ao duo, a nós aqui, ao Carlos e a Ceneira. Bem, de acordo com o compositor, durante a criação da obra Todas as Rosas São Brancas, ele estava imerso no mundo da cultura flamenca, e muito provavelmente estava lendo Frederico Garcia Lorca, Canção Outonal. Na partitura, o compositor coloca uma bula, ou seja, umas instruções para os instrumentistas. A seta ascendente significa uma orientação para acelerar, a descendente para desacelerar. Essas orientações são colocadas precisamente na parte da viola, principalmente nas cadências, na parte improvisativa. E na parte do piano, o piano é preparado, tem a preparação do piano. Ela deve ser feita inserindo tiras de borrachas entre as cordas das notas relacionadas na figura abaixo. E esse é um efeito que ele busca fazer para abafar o som e causar um efeito percussivo, que vocês vão poder perceber que aproxima-se do efeito do carrone, o instrumento de percussão. Vocês vão ver no próximo slide como que é a colocação dessas borrachas. Uma outra instrução do compositor para a performance do pianista é a utilização de um instrumento de percussão, a castanhola. Se usa no final da obra, enquanto a mão esquerda está tocando a região grave do piano, a mão direita está tocando a castanhola. Então pode ser utilizado ou a castanhola de mesa, ou uma castanhola de mão, para essa função. Bem, nesse slide nós podemos observar aonde o compositor busca aproximar a linha da viola com o canto cigano. É um trecho, uma cadência bem recitativa, e esses motivos destacados aí, o Mi, Ré sustenido, Mi, ele usa praticamente o tempo todo na longa cadência de abertura da obra. Nesse slide nós temos o final da cadência. Como podemos observar, ela é
basicamente cheia de ornamentos, as escalas, totalmente improvisativa. Esse efeito dos 2 dedos na corda, junto com o trêmulo do primeiro violino no arco, o compositor busca o trêmulo do violão, para dar o efeito do violão sem perder a característica harmônica. No próximo slide vocês vão ouvir este efeito na parte da orquestra. Já na transcrição para viola e piano, o piano assume a função de imitar o violão flamenco, né? E nesse trecho vocês estão vendo que o mesmo trêmulo que ele fez na orquestra é realizado no piano. Nesse slide, vocês podem observar em vermelho essa transição, né, para a seção 3, né, e a parte da cadência da viola, né, bem improvisativa, e em verde, o destaque em verde, nós temos aí novamente o compositor buscando representar o rasgueado, né, do piano flamenco, né, do violão flamenco no piano. Nessa seção, estamos avançando para o final da obra, né? O piano, ele assume uma outra função aqui, de instrumento de percussão. Então, o que foi preparado antes da performance, de se colocar as borrachas, a gente vai ter aqui a produção dos efeitos, né, percussivos que o pianista aqui nessa região está apresentando. É uma sessão extremamente rítmica e o piano fica com som mudo, né, devido à inclusão, né, à preparação do piano com as borrachas. Por outro lado, na parte da viola, nós temos também acompanhando o mesmo ambiente rítmico, né, trazido à tona pelo piano, a parte da viola em cordas duplas, ritmado, fazendo assim a parte dançante, né, da música flamenca.
Nessa sessão, com foco, né, a inclusão das castanholas, né? A mão esquerda, o piano toca normalmente no teclado, e na mão direita a gente tem a inclusão da rítmica com instrumentos de castanhola, criando um efeito muito característico, né, da espanhol, né, e também imitando as palmas, né, da música flamenca. Bem, finalizando a obra, né, a utilização das castanholas, elas vão se intensificando, né, tanto em intensidade quanto ritmicamente, né, a mão direita do instrumentista. E na mão esquerda também existe uma intensificação rítmica, né, uma movimentação muito mais acelerada do pianista ao piano. Nessa parte também a viola tem a sua participação, continua com a sua parte rítmica, né, até o final e terminando numa grande cadência. No slide a seguir vocês vão ver o recital na sua íntegra, onde há também a participação do professor Luiz Naveda, professor de musicologia da UENG, onde que ele traz um trabalho com gráficos, imagens, buscando dialogar, interagir na construção da atmosfera flamenca desta obra. Um bom recital para vocês. Agradecemos. Obrigado.
Música